Nesse vídeo tutorial, irei mostrar pelo software Solid Edge como criar uma hélice cônica através de ferramentas de curva. Esse vídeo foi produzido pela Produtiva PLM. Então, vamos ao programa. O Solid Edge, por padrão, ele tem ferramentas para criar hélice, tanto cônica quanto hélice cilíndrica. Porém, é através de sólidos, que são essas opções aqui, hélice, e essa opção aqui de hélice de corte. Mas supondo que você tem uma situação que você tem que criar uma hélice somente como curva, necessariamente você tem que criar com ferramentas de sketch e de ferramentas de superfície e de curvas mesmo. Então, como fazer isso daí? Bom, inicialmente você tem que criar um recurso base de superfície, que vai ser justamente um cilindro, para te auxiliar. Eu vou criar aqui um círculo de diâmetro 50. Eu vou cotar esse círculo. Tudo que eu for criando, eu tenho que ir cotando. Todas as cotas que eu criar, eu tenho que definir um nome para elas. Então, eu vou chamar isso aqui de diâmetro primitivo, que vai me auxiliar posteriormente. Aceito. Finalizo o sketch. Isso que eu criei, eu vou definir a profundidade. Vou dizer que é 100. E essa profundidade vai ser a profundidade da hélice cônica que eu for criar. Então, eu vou chamar isso aqui de base. Bom, como eu falei anteriormente, eu tenho que criar nome daquilo que eu quero. Então, eu vou definir o nome para essa cota. Eu vou chamar isso aqui de comprimento. Vai ser justamente o comprimento da hélice. O segundo passo para criar a hélice, é necessário criar um rascunho, um sketch, tangenciando essa superfície. Então, esse rascunho tem que partir exatamente da origem, da origem dos eixos, e tem que estar necessariamente alinhado com a parte de cima dessa superfície. Então, tem que criar uma relação de alinhamento desse ponto até esse. Com ferramenta de cota. Essa cota, esse ângulo, vai me auxiliar para eu poder posteriormente criar o passo da hélice que eu for definir. Vou dizer que esse ângulo vai ser de 30 graus. Vou finalizar o rascunho. Vou chamar isso aqui de linha base. E agora eu vou projetar essa linha de tal forma que ela enrole por essa superfície. A ferramenta que faz isso é essa daqui. Seleciono a superfície, aceito. Seleciono a linha, aceito. Ele vai enrolar em relação à superfície. Vou chamar essa ferramenta de hélice cilíndrica. Bom, se fosse somente para criar uma hélice cilíndrica, os passos são esses. Eu criei o recurso base, criei a linha e ele criou a hélice para você. Para modificar essa hélice, eu tenho a tabela de variáveis. Faltou definir o ângulo aqui. Vou definir esse ângulo. Vou chamar isso daqui, essa cota de ângulo. Aceito. Fecho aqui. E também tenho que definir esse comprimento. Aceito. Tá, para modificar esse recurso, eu tenho as cotas que eu criei e eu modifico por aqui. Se eu quiser, por exemplo, uma hélice de diâmetro de 100, ele me modificou o diâmetro. Um comprimento de 40, um ângulo de 5 graus, ele vai modificando de acordo com os valores que você for digitar. 2 graus. E assim por diante. Eu vou falar aqui que esse diâmetro aqui é de 50. O comprimento é de 100. E o ângulo é de 25 graus. Tá bom. Se for somente uma hélice cilíndrica, termina aqui o processo. Mas para eu criar uma hélice cônica, eu tenho que seguir alguns passos a mais. Então, quais são eles? Eu tenho que criar a partir dessa hélice um helicoide. Vou criar aqui um rascunho partindo deste plano. Esse rascunho não vai pegar essa curva como referência. Ele vai pegar o eixo básico, a superfície básica como referência. Então ele vai ter uma medida inicialmente pequena,
colocar aqui 5. Vou chamar isso aqui, vou colocar uma cota e vou chamar essa cota de comprimento helicoide. Vou fechar o sketch. Vou chamar isso aqui de referência helicoide. E tá bom. Bom, o que eu vou precisar para o helicoide são essas duas curvas aqui. Essa linha aqui e essa curva para servir de caminho. Para criar o helicoide, eu vou vir na superfície e trabalhar com o sweep. Primeiramente, eu seleciono o caminho que o sweep vai percorrer. Aceito. E depois o perfil do sweep. Aceito. Só que veja que ele criou uma varredura de tal forma com que ele não fique cada seção paralelo ao eixo X. Ele então está inclinado. Para modificar isso, eu vou vir nesta opção para a superfície ser guiada pelo eixo Z. Vou clicar e olha o que aconteceu. A superfície modificou o seu formato. Então, em cada seção aqui, se eu traçar uma seção, ele vai pegar para mim uma linha paralela ao eixo X. Vou chamar isso aqui de helicoide. É claro que aqui o helicoide está muito pequeno, então eu posso aumentar ele na tabela de variáveis. Comprimento helicoide, não quero mais 5, eu quero 50. Ele aumentou o helicoide. Beleza, o próximo passo para criar a hélice cônica é criar uma superfície por revolução, partindo desse eixo aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou marcar aqui o eixo base. Sua hélice cônica, ele tem que ter tamanho entre o máximo do helicoide e o mínimo do helicoide. Então, tem que estar dentro desse intervalo. Eu vou criar uma linha partindo, vamos dizer, daqui até estar alinhado com esse ponto. Então tem que estar alinhado esse ponto com esse, só para deixar confirmado aqui. Esse ponto de baixo tem que estar alinhado também com a origem. E é claro que eu tenho que cotar todas as medidas. Então vem aqui, eu tenho que cotar do eixo Z até esse ponto. Tem que ter uma medida, vou dizer que aqui vai ser 35, e do eixo Z até esse endpoint aqui vai ter 65. Então ele tem que estar entre esse endpoint e entre esse endpoint aqui as duas medidas. Sim, tem que definir o eixo de revolução. Aqui eu vou definir o eixo de revolução, que vai ser o eixo Z. Vou fechar o rascunho. Então, à medida que eu movo o mouse, ele vai criando essa revolução. Eu vou criar aqui a revolução 360 graus. Vou chamar isso aqui de cone. Então, o que eu vou precisar aqui? Isso eu não preciso, isso eu não preciso. Eu vou precisar somente, isso também não, da intersecção desse com esse que vai criar o seu cone. Então, a ferramenta de intersecção desse com esse. Está pronto a hélice cônica. Então, ela está aqui. Se eu quiser alterar alguma medida, eu vou vir aqui, variáveis, vou modificar, por exemplo, o ângulo, né, lá daquela linha inicial que eu criei, por exemplo, de 25 para 5, ele vai recomputar, e tá aí, ó, a sua hélice cônica mudou de medida. Ah, não quero 5, eu quero 20. O comprimento não quero mais 100, quero 150. Então tá aí, ó. Então, tá pronto aí o procedimento de como criar uma hélice cônica. E só para finalizar, eu não preciso criar isso do zero todas as vezes, porque vai dar trabalho para eu seguir todos esses passos. A sugestão é que quando você terminar um procedimento destes, você salve como, para não precisar refazer o trabalho toda vez. Então, é isso aí.